E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo eu quero fazer aqui, um comentário muito importante para mostrar a hipocrisia, protestante. A gente vê longos debates, dos protestantes questionando a fé católica, questionando os dogmas católicos. E fica ali horas e horas, o debate do questionamento protestante sobre a fé católica, os irmãos católicos, Nós ficamos aqui do outro lado, tentando explicar a doutrina católica e fica nesse debate. Mas dificilmente você vê um protestante preocupado em mostrar o seu fundamento bíblico. A gente não vê eles preocupados em dizer, olha, a minha igreja nasceu aqui, a minha igreja tem essa aprovação das Sagradas Escrituras. A gente não vê eles dizendo isso. Mas eles questionam, O maior questionamento é sobre a fé católica. Mas mostrar o fundamento deles, nas Sagradas Escrituras, para cada um fazer do jeito que quer, se tornar bispo, bispa, fundar a própria igreja, isso, nada, Mas nesse vídeo, eu quero tratar desse assunto, sobre a autoridade, da igreja. A autoridade das pessoas que Deus sempre escolheu para guiar o seu povo. E aí é onde vem a hipocrisia que eu falei do início, a hipocrisia protestante. Eu vi um vídeo, um programa, na verdade, de televisão, onde tem um pastor ali pregando, conversando. E ele fala sobre aquele texto, aquela passagem ali no livro de Números 12, onde Arão e Miriam, Maria, ali a irmã de Moisés, questiona Moisés e diz, será se o Senhor também não falou por meio de nós, só falou por meio de Moisés? Vale a pena conferir. Número 12, capítulo 12, Começa ali no comecinho, lendo, para você ver essa história, desse questionamento. Então, esse pastor dessa televisão, desse programa de televisão, estava lendo esse texto, refletindo esse texto, para mostrar a autoridade do homem de Deus. Veja que tremenda na hipocrisia. Porque ele dizia, olha, Moisés errou, sim, Moisés errou, cometeu ali uma falha, foi questionado por Miriam, por Arão, Será se Deus não falou também por meio de nós, falou só por meio de Moisés? E o Senhor Deus ouviu isso, diz o texto, e vai repreender Arão, e Miriam, ou Maria, como queira, vai repreender. Maria vai ficar leprosa. Então veja, aí ele diz, olha, dá um alerta aí para as pessoas que questionam o homem de Deus. Ele usa esse texto como autoridade. E onde está a hipocrisia? A hipocrisia está no próprio protestantismo, porque a gente sabe que o protestantismo nasceu dessa rebelião, dessa briga, onde causou essa ruptura com a Igreja de Cristo. E ele usa esse texto, para dizer, não, olha, para questionar aqueles que saíram dele, aqueles que questionam a autoridade dele. Ele diz, olha, o homem de Deus não pode ser questionado, mesmo que cometa alguns erros, mas Arão e Maria foi questionar, Deus puniu eles, Arão se humilhou, pediu perdão, Maria ficou leprosa. E eu achei interessante esse pastor usar esse texto, como autoridade, sendo que eles vêm justamente dessa linhagem de rebelião, de rebelião. Se a gente pegar número também
no capítulo 16, a gente vê aquela rebelião de Coré, onde um grupo de 50 pessoas, né, se revolta contra Moisés, né, e Arão, e também né, são punidos. Deus não gosta da rebelião, Deus não aprova, né, a rebelião. Então, o protestantismo, né, ele questiona o catolicismo, mas eles nunca são fiéis, né, às Sagradas Escrituras, que ele defende como sola, né, sola as Sagradas Escrituras. Mas eles não são fiéis, né, a isso, porque se ele levasse a sério as Sagradas Escrituras, eles iam perceber que o movimento protestante deles não tem aprovação nenhuma nas Sagradas Escrituras. É totalmente reprovado, né, totalmente condenado nas Sagradas Escrituras. Nenhuma rebelião nas Sagradas Escrituras foi aprovada. Citei essa de número 12, onde eu vi o pastor usando como autoridade. Olha a hipocrisia, né? Usando um texto como autoridade. Mas eles vêm da ruptura já, ele rompeu com alguém. O protestantismo, no século XVI, a gente sabe que rompeu com a Igreja Católica, a única igreja que Cristo fundou, com o seu Martinho Lutero. Ou seja, se é para obedecer à autoridade, por que Martinho Lutero não obedeceu? Mesmo vendo algumas coisas erradas, isso é interessante você observar, mesmo vendo algumas coisas erradas, que procure se consertar, mas nunca rompa com a igreja, porque romper com a igreja é romper com o corpo místico de Cristo, é romper com Cristo. Então, os hereges nunca militaram sobre isso, né? Assim, como esse pastor usou nesse texto como autoridade. Olha, não pode questionar, mesmo que tenha ali um erro, não pode né, tirar a liderança, né, a força, né, tirar a liderança de Moisés, porque o que é que Arão e Maria queria, né? Ah, Deus falou somente por Moisés, então não, falou por meio de nós também, ou seja, ia formar ali outro movimento, né? Ia ser um movimento de Moisés, ia ter o movimento de Arão e Maria. Será que o irmão protestante que está vendo esse vídeo, está assistindo esse vídeo, não consegue perceber isso? Ali, Deus não queria um movimento de Moisés e um movimento de Arão, né, e Maria, não separado. Deus puniu Arão e Maria por questionar, e Deus vai dizer, olha, Moisés é um homem de confiança da minha casa, se eu tiver algum profeta no meio de vocês, talvez por meio de sonho, alguma coisa, mas Moisés não. Moisés é diferente. Eu falo com ele face a face. Veja que interessante. Agora, uma das rebeliões escritas nas Sagradas Escrituras, né, que eu sempre mostro aqui, é de 1 Reis, né, capítulo 12, a partir do versículo 25, a de Jeroboão. Veja, nessa rebelião de Jeroboão, né, desse cisma religioso, que ele rompeu com o movimento de Moisés, com a igreja, podemos dizer assim, a igreja, né, primitiva, não era igreja ainda, é lógico que não, com o povo de Deus, né, rompeu com o povo de Deus ali. Quando ele rompeu com o povo de Deus e criou o seu próprio altar, ele foi reprovado, foi condenado. Aí, podemos dizer, e Roboão, o filho do rei Salomão, que era, né, o rei legítimo, o representante legítimo, errou, pecou. Mas veja, mas Deus não aprovou o cisma de Jeroboão, não aprovou a ruptura de Jeroboão. Por mais errado que Roboão, né, o filho do rei Salomão, estivesse, né, estava naquele momento, mais errado que ele estava, mas Deus não aprovou o rei Jeroboão por ter fundado o seu próprio altar para desviar o povo da casa de Deus. Então esse texto desmascara, né, a hipocrisia protestante. Lutero diz, né? Até hoje os seguidores de Lutero dizem, olha, Lutero rompeu com a igreja porque os papas erraram, estava errado em alguma coisa. Sim, nós católicos sabemos, já foi esclarecido, a gente sabe muito bem disso, reconhece que houve erro, houve algumas falhas. Porém,
O interessante de notar em toda a Sagrada Escritura é que Deus nunca provou quem causa rebelião, quem sai fora. Deus nunca provou quem saiu desse movimento, nunca. E condena isso aí. Veja, Roboão cometeu erro, né? Se você ler desde o capítulo 11 de 1 Reis, você vai ver que houve ali uma falha do rei Roboão. Porém, Jeroboão fundou a sua própria igreja, julgando estar certo, porque Roboão cometeu erro, ele fundou a sua própria igreja, e aí foi condenado. Então, esse texto desmascara, repito, o protestantismo. Lutero, julgando estar certo, como eu disse, tinha erro, tinha, mas não era para a ruptura. Deus não aprova a ruptura, Deus não aprova a rebelião contra o seu povo. Isso, meu amigo, em toda a Sagrada Escritura, todos os rebeldes, toda pessoa que criou uma rebelião contra o povo legítimo de Deus, foi reprovado, foi condenado. Então, o protestantismo é isso, né? Então, por isso que eu disse, por isso que eu falo, né? Não há na Sagrada Escritura nada que aprove o protestantismo. Então, ao invés de você ficar questionando os dogmas católicos, tira primeiro essa trave do olho de vocês, né? Reconheça, realmente, o movimento protestante, que eles gostam de se chamar de evangélico, esse movimento evangélico, né, protestante, sem base sólida na Sagrada Escritura. Ou seja, a Sagrada Escritura condena esse movimento, que saíram rompendo, né? Lutero rompeu com a Igreja Católica, na sequência, outros romperam com Lutero, outros, e assim sucessivamente, até os dias de hoje. O grande questionamento, meus irmãos protestantes, onde isso tem cabimento, onde isso tem aprovação na Sagrada Escritura? Em nada. Todo movimento de rebeldia foi condenado na Sagrada Escritura. Então vocês vivem debaixo dessa condenação, desse movimento condenado, né? Que a própria Bíblia condena. Ah, mas o Papa de vocês na época errou. Veja, o texto do rei Roboão diz que ele errou. Ele cometeu vários erros. Mas Deus não aceita a ruptura, a rebelião. O rei Jeroboão rompeu com ele. Criou 2 altares. Veja lá em 1 Reis, capítulo 12, a partir do versículo 25 até o final. No capítulo 13 do mesmo livro, né, vai condenar, você vai ver a condenação dos altares que o rei Jeroboão construiu para desviar o povo de Deus. Então, esse texto me mostra claramente o protestantismo. Ah, mas tinha um erro. Não é motivo para você sair. Aí quando alguém sai dessas igrejas protestantes, os pastores usam esses textos como autoridade, para não mexer com a autoridade do servo de Deus, né? Como esse pastor do programa que eu estou falando, né? Usando o texto de número 12 para dizer, olha, vocês não podem querer tirar essa autoridade do líder que Deus escolheu. Só que eles já vieram dessa ruptura. Cristo fundou só uma igreja. Está claro no Evangelho. E Cristo pediu para ouvir essa igreja. Quem vos ouve, a mim ouve. Entende, meus irmãos? Então é isso que eu quis dizer, que eu quis mostrar nesse vídeo. Essa grande hipocrisia, né, dos protestantes, em querer ficar debatendo horas e horas dogmas católicos com uma trave no olho. Como é que você vai compreender um dogma católico com uma trave no olho? Repito, eu tenho base sólida nas Sagradas Escrituras para dizer que não há nada que aprove, né, o movimento protestante. Pelo contrário, tenho base sólida, como eu estou mostrando para vocês, que toda vez que uma pessoa nas Sagradas Escrituras rompeu com o povo de Deus e fundou a sua própria igreja, foi condenado. Foi assim que fizeram com Moisés, foi assim que fizeram com os reis legítimos, né?
E foi assim que o protestante fez com a igreja legítima. Rompeu. Então, se eu fosse você que estou nesse movimento aí protestante, fazia primeiro traçava primeiro essa análise, né? Peraí. De onde veio o protestantismo? Veio de uma ruptura. De onde veio a igreja anglicana? Veio da ruptura. O rei queria casar de novo, o Papa não aceitou e ele rompeu, tomou a igreja para ele. E assim sucessivamente. O pastor está lá na igreja do Edir Macedo, desentendeu com ele, foi lá e fundou a própria igreja. Ou seja, é rebelião por cima de rebelião. Não tem ligação com a palavra de Deus. E são tão hipócritas que ele diz assim, só a Bíblia é suficiente. Só a Bíblia é suficiente para condená-los, né? Não há elementos bíblicos que aprovem, né, o protestantismo. É impressionante essa cegueira protestante, essa hipocrisia protestante. Querer ficar debatendo dogmas católicos. É como Jesus disse, hipócritas, né? Por que tu diz a teu irmão, né, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu tem uma trave no teu? Então Jesus condena, né, esse que tem uma trave no olho grande e fica querendo tirar o cisco do olho do outro. Beleza, meus irmãos? Então é isso que eu quis mostrar para vocês nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, né, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.